Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Final de semana que não teve rodada do Campeonato Brasileiro, né? A rodada foi adiada por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, mas tivemos muitas movimentações no nosso Vasco da Gama, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre Felipe Coutinho, mais próximo, né, de voltar ao Vasco da Gama, e também vamos falar sobre o treinador Álvaro Pacheco, que chega daqui a pouquinho no Rio de Janeiro. Falaremos também sobre o dono da Crefisa, né, que tem o interesse de comprar o Vasco, mas as informações terem vazado acabou irritando, né, o empresário. A gente vai conversar sobre isso também, mas o assunto principal, é claro, é Felipe Coutinho, que está próximo realmente de voltar ao Gigante da Colina, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da KTO. Você sabe que a KTO é parceira do canal Machão da Gama, né? Na terça-feira, o Vasco vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, jogo de volta da Copa do Brasil, e você pode dar o seu palpite lá na KTO. Basta vir aqui no QR Code, que está no cantinho da sua tela, você aponta a sua câmera, é direcionado ao site da KTO, e lá você coloca o código MDG20, que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? MDG20 te dá 20% de bônus. Bom, meus queridos, começa esse vídeo falando de Felipe Coutinho, né? Informação muito boa, que o retorno de Felipe Coutinho está mais próximo de acontecer ao Vasco da Gama. A informação foi do Bruno Braz, né? Trouxe com exclusividade essa informação o Bruno Braz, jornalista da UOL. Segundo ele, o retorno está cada vez mais próximo e o UOL apurou que Pedrinho, presidente do clube, tem conversas avançadas para repatriar o cria da Colina. Lembrando que o futebol agora está sendo comandado pelo Pedrinho, né? Enquanto a liminar lá ainda está valendo, a 777 está fora do futebol do Vasco da Gama. Bom, o que aconteceu? O Aston Villa, clube inglês que detém os direitos do Felipe Coutinho, já aceitou ceder o meia por empréstimo ao Vasco até dezembro de 2024. A ideia é amarrar um contrato com opção de compra ao fim do vínculo. Ainda falta, porém, negociar os valores salariais com o meia. O Coutinho estava emprestado ao Al Duhail do Catar até o meio de 2024. O clube, porém, foi eliminado da Copa do Emir do Catar e ele está retornando ao Aston Villa porque terminou a temporada lá no Catar. O meia manifestou o desejo de voltar ao Vasco e o Aston Villa não ofereceu muita resistência. O clube inglês deve valores ao jogador e isso foi um facilitador. Coutinho, por sua vez, está disposto a reduzir o seu salário para jogar pelo Cruz Maltino. Segundo informações do Bruno Braz, da UOL, foi Pedrinho que sempre esteve à frente das negociações, mesmo antes do clube retomar o controle da SAF mediante liminar na justiça. Foram feitas, inclusive, consultas jurídicas sobre a situação da liminar. De acordo com advogados, não há empecilhos judiciais para um possível acerto. O UOL procurou a diretoria da Vasco SAF sobre o assunto Felipe Coutinho e o clube, todavia, não se manifestou nesse momento. Mas a informação é que está muito próximo, né, do Coutinho voltar ao Vasco da Gama. O Aston Villa já aceitou ceder o meia por empréstimo até dezembro de 2024. Não vai causar muito empecilho, né, nessa possível volta do Felipe Coutinho, e resta agora o Vasco negociar aí as questões salariais com o jogador, a opção de compra lá com o Aston Villa também, enfim, alguns detalhes, mas está cada vez mais perto realmente do Felipe Coutinho voltar ao Gigante da Colina. É uma baita de uma notícia, né? A volta do Felipe Coutinho é uma coisa que a torcida do Vasco espera há muitos anos e isso deve acontecer nessa temporada de 2024. Bom, vamos torcer para que isso se resolva o mais rápido possível, porque, sinceramente,
já estou ansioso aí pelo Aero Coutinho, né? O Aero Coutinho seria sensacional, tenho certeza que a torcida do Vasco lotaria o aeroporto 2 vezes mais do que fez com o Payet. E lembrando que o Coutinho ainda é jovem, tá? Coutinho tem 31 anos de idade, faz 32 em junho, então ainda é um jogador jovem, não tá voltando aqui pro Brasil com seus 37, 38, né? Ainda tem bastante lenha para queimar. Vamos aguardar o desfecho dessa história, mas o Vasco está confiante num desfecho positivo para a chegada de Felipe Coutinho. Quem chega hoje no Rio de Janeiro é o novo treinador. Álvaro Pacheco chega às 5h30. Ele já embarcou lá em Portugal, né? Tá dentro do avião nesse momento. A expectativa é que o avião pouse no aeroporto do Galeão 5h30 da tarde. Ele vai iniciar já os trabalhos, né, no Vasco a partir de amanhã, mas ele não deve comandar a equipe contra o Fortaleza na terça-feira, não. Hoje ele concedeu uma entrevista ao Leonardo Baran e disse que não deve estar à beira do gramado contra o Fortaleza, mas que está ansioso, né, para ver a torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário. E nessa entrevista ele também revelou que as negociações foram conduzidas pelo Pedro Martins, né, o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Então, Álvaro Pacheco chega hoje, já começa a trabalhar amanhã no Vasco, mas não estará à beira do campo na terça-feira. No próximo vídeo eu vou até trazer alguns detalhes aqui da entrevista de Álvaro Pacheco. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreva, que no próximo vídeo tem o Álvaro Pacheco falando aqui sobre a sua chegada no Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre Crefisa, né? A informação do jornalista Cosme Rimoli, lá de São Paulo, é que o dono da Crefisa ficou irritado, né, com o vazamento da notícia da negociação da compra da SAF do Vasco. Alguns veículos de comunicação publicaram, né, que ele teria ido a Nova York para fechar a compra da SAF do Vasco junto com a 777. Lamáquia, dono da Crefisa, ficou irritadíssimo com o vazamento da notícia. Do alto dos seus 78 anos de idade, ele foi absolutamente ríspido com a ESPN Brasil, ao ser perguntado, né, sobre se estaria comprando o Vasco e tal, se estaria negociando com o Vasco. Ele deu até uma resposta mal educada ali para a ESPN, falando alguns palavrões. Apesar do Lamáquia ter negado, né, o Pedrinho já deixou claro para a mídia carioca, né, que a coisa está acontecendo e tudo depende ali do empresário dono da Crefisa. As ofertas, inclusive, já estariam na mesa. Sobre Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, ela não comenta sobre o assunto porque, enfim, na teoria são duas pessoas diferentes, né? Lamáquia é uma coisa, a Leila Pereira é outra. Mas o dono da Crefisa ficou aí irritado, né, com o vazamento da informação da possível compra do Vasco da Gama. Mas é uma negociação que está, sim, acontecendo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!